Sejam muito bem-vindos ao canal Leudo Júnior Rosa do Deserto. Aqui, hoje, nós vamos aprender sobre como deixar a nossa rosa do deserto florida, bonita, cheia de flores. É uma explosão de flores que você quer? Então aqui, pessoal, hoje nós vamos aprender tudo sobre como deixar nossa flor, nossa rosa do deserto mais bonita, mais florida e mais saudável. Tá bom? Primeiramente eu queria agradecer aqui mais uma vez, ao Cássio Noronha, engenheiro agrônomo, que vem me dando suporte, A gente conversa muito aí nos áudios do WhatsApp, ele manda muitas explicações para mim, eu vou anotando tudo, estudando, ele também me manda alguns artigos, eu vou lendo e aí a gente vai aprendendo, É uma sede de saber, uma sede de sabedoria, de conhecimento. Então, o negócio é ler, estudar, aprender para deixar nossa rosa do deserto cada vez mais bonita. Então, hoje nós vamos aprender sobre o fósforo, esse macronutriente, que é tanto utilizado, que é tanto falado, onde encontrar e tudo mais. Você quer aprender sobre o fósforo? Vamos lá? Então, pessoal, vamos primeiramente para as fontes de fósforo, certo? As fontes, industrializadas, químicas, onde a gente encontrar, onde a gente vai fazer essa adubação nas nossas plantinhas para deixar elas cada vez mais bonitas, tá bom? Então, a primeira fonte de fósforo, primeira opção seria o MAP, MAP. O que é o MAP? O MAP é o fosfato monoamônico, Então, o fosfato monoamônico, pessoal, ele é um adubo, que contém fósforo. E qual é a porcentagem de fósforo, como é que se usa ele, tá bom? Pessoal, ele tem 10% de nitrogênio, certo? E de 46% a 52% de P2O5, que é o fósforo, tá bom? Pentóxido de fósforo, que é a forma que a planta absorve o fósforo, é o P2O5, tá bom? Então, esse é o fosfato monoamônico, MAP, tão falado MAP, que a gente utiliza na adubação. Como usar? No final do vídeo eu vou mostrar como é que se usa cada um desses adubos que eu estou falando aqui, tá bom? Então fique aí até o final. Então, qual seria a segunda opção, pessoal? Seria o DAP, DAP. Qual a diferença do MAP para o DAP? O DAP é o fosfato diamônico. Então o nome já está dizendo, de duas vezes, de duplo. Então o fosfato diamônico, ele tem quase 20% de nitrogênio, certo? De 38% a 40% de P2O5, que é o fósforo, tá bom? Então, fosfato monoamônico é o MAP, ele tem 10% de nitrogênio. Fosfato diamônico é o DAP, ele tem quase 20% de nitrogênio, é o dobro de nitrogênio. E eles são fontes de fósforo nitrogenadas, tá bom? O nitrogênio a gente já viu aqui no canal, E eu vou deixar o link aqui, ó. Adubação para o crescimento, aquela sua planta que não cresce, E faz um ano e a bichinha tá quase do mesmo tamanho, não se desenvolve, folha, galho e tal. Adubação para o crescimento, tá aqui o vídeo, tá certo? O vídeo bombou, Muitas pessoas assistindo aí. Então clica aqui em cima no card que você vai assistir também. Aí depois você volta para essa aula aqui, tá bom? Que ele é o primeiro. Hoje é sobre o fósforo e o próximo vídeo, vai ser sobre o potássio. E depois a gente vai falar sobre o enxofre, sobre o magnésio, sobre todos os elementos que a gente pode estar adubando a nossa planta, tá bom? Então vamos lá. Falamos sobre os fosfato monoamônico, fosfato diamônico. Outra fonte de fósforo, certo? E mais conhecida ainda é o velho e bom superfosfato simples. Superfosfato simples, pessoal, ele
utilizado bastante na agricultura, né? Até por ele ser mais barato, certo? Qual é a composição do superfosfato simples, pessoal? Ele tem de 16 a 18 de fósforo, certo? 16 a 18% de fósforo e tem de 18 a 20 de cálcio, pessoal. Então, é uma excelente fonte de cálcio também, o superfosfato simples. A gente, além do superfosfato simples, tem o superfosfato duplo e o superfosfato triplo. O superfosfato duplo é muito difícil de ser encontrado. Então, eu vou falar sobre o superfosfato simples. Quase não sai, trava a língua aqui. Superfosfato simples, tá bom? Superfosfato simples, 16 a 18% de fósforo e 18 a 20% de cálcio, tá certo? Superfosfato triplo tem 3 vezes mais fósforo, então ele tem 41% de P2O5, certo? E de 7 a 12% de cálcio. Então é uma ótima fonte de cálcio também, certo? Para você adicionar no seu substrato. Como eu vou usar, Leudo? Calma, a gente vai ver isso lá no final do vídeo, tá certo? Vamos assistindo aqui. Então, resumindo, fontes de fósforo com presença de nitrogênio, MAP e o DAP. Fontes de fósforo com presença de cálcio, superfosfato simples, superfosfato duplo, superfosfato triplo. Beleza? Vamos lá. O que a gente pode falar também, pessoal, é que tanto o fósforo como o potássio, eles influenciam tanto nas raízes, no sistema radicular da planta, como também na floração. Só que o fósforo, ele influencia um pouco mais. Então, fica mais fácil da gente entender colocando fósforo como adubação para floração e o potássio para adubação de desenvolvimento radicular, certo? Desenvolvimento das raízes, tá bom? Então, dessa forma, fica mais fácil da gente separar, né, os nutrientes e explicar sobre cada um deles, tá bom? No próximo vídeo sobre adubação, vocês vão ter um ótimo vídeo aí sobre o potássio, certo? Então, continuando aqui falando sobre o fósforo. Uma coisa muito importante, pessoal, sobre o fósforo é que ele não se movimenta no perfil do solo, certo? Ele não se dilui e se espalha pelo solo todo, diluído, não. No vídeo passado, sobre adubação de crescimento, eu falei sobre o nitrogênio, né? Falei quantos por cento tinha de nitrogênio na ureia, né? E falei sobre fazer uma adubação lá, 250030, né? Uma adubação de crescimento, que a gente poderia fazer o nosso próprio NPK e etc, né? Quem não assistiu, assiste lá. Nesse vídeo eu falei que era uma adubação de cobertura. O que é uma adubação de cobertura? É quando você coloca, né, o granulado por cima do substrato e rega. Nessa rega, o adubo vai se dissolvendo e vai entrando no substrato e a planta vai absorvendo, né, os nutrientes, certo? O fósforo não pode acontecer isso, pessoal. Não acontece. Ele não se movimenta no perfil do solo. Se você colocar ele em cima ele vai ficar. Então, as raízes, tá aqui o fósforo, as raízes tem que ir lá encontrar com ele e absorver o P2O5, tá bom? Fazendo todo o metabolismo da planta e etc, tá? Então, resumindo, a gente tem que misturar no substrato, certo? Tanto o superfosfato simples, como o MAP, como o DAP, tá bom? A gente tem que misturar no substrato, certo? Então a gente mistura no substrato, que eu vou já falar qual a quantidade que a gente vai utilizar direitinho, tá bom? Mistura no substrato e planta a planta. Depois de 3, 4 meses, no máximo 6 meses, você tem que fazer o levantamento, troca o substrato, aduba novamente e coloca para a planta se desenvolver plenamente, certo? Ela vai sentir a falta dos nutrientes, tá bom, pessoal? Então vamos lá. Agora, como é que a gente vai fazer essa adubação? Eu vou ensinar aqui como é que a gente vai fazer a adubação do superfosfato simples e do MAP, certo? São os dois que eu tenho aqui. Mas a gente vai falar já do plantafol,
do Forte Frutas, do Saigon, certo? A gente vai falar sobre muita coisa ainda, não sai daí, assiste aí, tenha calma, isso é uma aula, pessoal. A gente precisa colocar na nossa cabeça que os vídeos a gente tem que ler e, se possível, anotar, né? Em falar em anotar, sempre que você fizer qualquer procedimento na sua planta, anote, faça uma agenda de adubação, né? Como eu faço? Eu anoto no lembrete do celular. Quando ele toca, eu olho. Hoje é dia de adubar cálcio e boro. Hoje é dia de aplicar plantafol. Hoje é dia de adubar as mudinhas. Hoje é dia de colocar o cloreto de potássio. Então tem tudo anotado no meu celular. Então tudo que você for fazer, quando você plantar, você anota a data que plantou, anota a data que ela foi para o substrato, porque você vai ter um acompanhamento, você vai conhecer melhor a planta que você está cuidando. Não é assim de qualquer forma, né? Então, se você é um produtor ou está começando a ser produtor, tem várias plantas. Aí você pega esse lote aqui, foi plantado tal dia. Esse aqui foi plantado tal dia, certo? Anota tudo, pessoal, tá bom? Anota tudo. Então, superfosfato simples é muito fácil. A gente vai colocar uma colher rasa, né, em 1 litro de substrato. Como é que eu faço? Eu coloco uma colher para cada litro de substrato. Eu meço, né, naquelas vasilhas de sorvete, né? Vasilha de sorvete que tem 1 litro, eu coloco uma colher rasa, viu, pessoal? Sem exagero. Relembrando para as pessoas, adubo de menos não mata e ainda dá uma nutriçãozinha. Adubo demais mata. Na dúvida, use menos. Na dúvida, use menos, tá bom? Então, uma colher rasa para cada litro de substrato, tá bom? Tanto o MAP como o superfosfato simples. Não adianta eu colocar os dois. Vai ter fósforo demais, né? A gente sempre tem que fazer os cálculos de quanto é que a gente está usando, tá bom? Depois que a gente fizer essa adubação no substrato, planta nossa plantinha lá e aí ela vai se alimentando, se nutrindo desse nutriente, que é o fósforo, né? Além de outros que tem no substrato, né? E que a gente vai aplicando, tá bom? Né? No caso do MAP, vai também ter nitrogênio, né? E aí a gente vem com as outras adubações para complementar os macronutrientes e os micronutrientes. Para quem está chegando agora, os macronutrientes principais ou primários é o NPK. Sempre eu gosto de falar, pessoal, porque sempre tem gente que está conhecendo pela primeira vez, certo? E é bom a gente explicar para as pessoas que estão conhecendo, as pessoas que estão chegando no mundo das rosas, chegando no mundo das plantas. O NPK é nitrogênio, fósforo e potássio. N, nitrogênio, P, fósforo, K, potássio. São os macronutrientes. Por que macro? Porque eles são maiores? Não, porque é o que a planta precisa mais para se nutrir. Tá bom, pessoal? Então, feito essa adubação no substrato, quando a gente quer induzir a planta a dar uma bela florada, até aquela explosão de flores, a gente vem com as adubações foliares, né? O plantafol, esse aqui é 10,54,10. Ele tem 54 de fósforo, pessoal. Tem 10 de nitrogênio, 54 de fósforo, né? Tem também o Peters, que é aquele azulzinho, né? Ele tem 45 de fósforo. Tem o Forte Orquídea também, que tem 45 de fósforo. Tem muitos adubos bons, né? E tem também a linha da Forte, né? A Forte Flores, Forte Frutas. O Forte Flores, para você ter uma ideia, ele tem 6 de nitrogênio, 18 de fósforo e 12 de potássio. Então, o NPK dele é 6, 18, 12. 6, 18, 12. O Forte Flores, certo? O Forte Frutas, ele já tem mais potássio, certo? No vídeo passado eu falei sobre o Forte Jardim, lembram? O Forte Frutas, ele tem 12 de nitrogênio, 5 de fósforo e 15 de potássio. Qual é o NPK dele? 12,
5, 15, certo? Então, não se compara, né, com 10, 54, 10, né? Então, a gente vai e faz uma adubação foliar. Existem outros adubos foliares também, né? Que é o da linha Saigon aqui, que eu comprei com o professor Cassiano. Mandar um abraço aí, professor Cassiano, certo? Que é o P40, né? Que é fósforo, é 40 de fósforo. Esses aqui são interessantes porque eles também vêm com os micronutrientes, que depois a gente vai aprender passo a passo aqui no canal, tá bom? Esse aqui, ó, NPK, é 12 de nitrogênio, 40 de fósforo e 12 de potássio, né? Aí ele também tem o boro, tem o cobre, tem o molibdênio, tem o manganês e tem o zinco, né? São micronutrientes que a gente vai aprender mais na frente sobre cada um deles, tá bom? Fique ligado aqui no canal. Então, como é que a gente usa o Forte Flores, por exemplo? Forte Flores, a gente coloca uma colher em 1 litro de água, né? Mexeu. O Plantafol, uma colher em 1 litro de água também, tá? Aqui fala 5 gramas, né? Na verdade, fala 2 gramas para 1 litro de água. 2 gramas para 1 litro de água. Só que na adubação foliar você pode colocar um pouco mais, tá bom? Então, é isso, né? Uma colherzinha pequena, que dá 2 gramas, né? 2 gramas é uma colherzinha pequena, daquelas de sobremesa, tá bom? Uma colher rasa é mais ou menos uns 5 gramas, e uma colher cheiona deve ser umas 10 gramas, por aí. Enfim, se você tiver um medidor, melhor ainda, né? Então a gente usa. Tem também o fósforo em outras fontes, tá bom? Temos aqui, ó, osmocote, pessoal. Essas bolinhas são umas bolinhas de liberação lenta. A formulação desse osmocote é 14, 14, 14. É uma formulação de equilíbrio para a planta, né? Porque existem adubações de manutenção, existe adubação de indução. Se eu quero fazer uma planta florir, eu vou colocar mais fósforo. Se eu quero manter, né, a saúde da planta, manter ali, aí eu coloco, eu equilibro mais o fósforo com potássio, né, com nitrogênio. Aqui é 14, 14, 14. E essas bolinhas, elas liberam bem lentamente o NPK. Eu gosto de usar elas nas mudinhas. Por quê? Porque se você usar demais esses produtos, você vai queimar as raízes da sua planta. Como é que queima? Queima, pessoal, porque o adubo, esses adubos, eles são sais. E o sal vai desidratar, né, o substrato. E aí a água que tem na planta vai para o substrato, deixando a planta murcha, né? As raízes ficam quebradiças e acabam apodrecendo, quebrando. Ela não vai conseguir se nutrir. Como ela não consegue se alimentar, ela vai morrendo aos poucos, tá bom? Muito cuidado na adubação que vocês forem fazer. Na dúvida, use menos. Na dúvida, use menos, tá bom? Então, agora falta a gente falar somente sobre a deficiência de fósforo. O que acontece quando se a nossa planta tem deficiência de fósforo? O que acontece com a planta? Então agora vamos falar sobre a deficiência de fósforo. A deficiência de fósforo, ela vai afetar a respiração da planta e também a fotossíntese, né? E quando ela diminui mais a respiração do que a fotossíntese, existe um acúmulo de carboidrato, né? Deixando a folha bem verde escura, chegando a ficar púrpura, chegando a ficar meio roxeada, certo? Então, quando você vê uma folha desse jeito, ela está com deficiência de fósforo, tá bom? E aí, ao ponto de chegar à paralisação das células, né? E aí a folha começa a não desenvolver mais de forma nenhuma. Então, os sintomas da deficiência de fósforo incluem, né, o retardamento no crescimento, né? A diminuição do crescimento das raízes, tá bom? A diminuição da produção de sementes, certo? Se você tem uma vagem e ela está com deficiência de fósforo, muitas vezes você abre a vagem e tem quase nada de sementes, tá bom? Então,
se dá para perceber que afeta a planta por inteiro, né? O fósforo é um macronutriente e essencial para a nossa floração, para nossas flores que a gente quer tanto, né? Nas nossas rosas do deserto, tá bom? Então, espero que tenham gostado aí do assunto, tá? Se você não assistiu os vídeos sobre adubação aqui do canal, eu vou colocar em vários cards aqui, é só você voltar ao vídeo, clicar em algum deles, tá certo? Se você não assistiu o vídeo sobre cálcio e boro, por exemplo, né? Cálcio é um macronutriente secundário e o boro é um micronutriente, certo? E eu explico tudinho naquela aula sobre abortamento de botões. Então vou colocar aqui em cima a aula sobre o cálcio e boro, que é falando sobre o abortamento de botões, que uma das causas do abortamento de botão é a falta de cálcio e boro. Então cada nutriente, né, é essencial para a planta, tá? Não é porque ele é micronutriente que a planta não precisa dele, precisa também, certo? Só que ela vai absorver menos quantidade do que os macronutrientes, tá bom? Então é isso, espero que tenham gostado. Quando você for comprar um NPK, para florir, você já sabe que o número do meio, que é o fósforo, tem que ser maior, certo? Se você quer uma adubação para crescimento, o primeiro número tem que ser maior. Por exemplo, Plantafol 30, 10, 10. 30 é nitrogênio, né? 10 de fósforo e 10 de potássio. Então, esse 30, 10, 10 é para o crescimento. Se eu quero para florir, eu não vou comprar o 30, 10, 10. Vou comprar o 10, 54, 10, certo? E vou fazer lá a minha adubação foliar. Leudo, Plantafol é só foliar? Não. Como é que tu usa o Plantafol no substrato? Eu faço o litro e desse litro eu coloco mais ou menos 100 ml em cada substrato. Faço a adubação foliar e coloco mais ou menos um copinho assim em cada substrato, de cada jarro, tá bom? Então é isso, pessoal. Acho que foi uma aula produtiva aí, tá bom? Você vai clicar agora em um desses cards que vai aparecer nos vídeos para você continuar assistindo os vídeos aqui do canal, tá bom? Não esqueça de clicar nesses cards aí. Então, quero agradecer primeiramente a Deus, né? E a todos vocês aí que fazem o canal crescer a cada dia, tá? Espero que tenham gostado, né? Eu mando aqui um abraço de coração aí para vocês, tá? Sintam-se abraçados e não se esqueçam, aqui embaixo tem todos os links. Meu Instagram, leudo.jr, tem o meu blog, tem muita informação lá no blog massa, tem o Facebook, os grupos de Facebook, tem 3 grupos de WhatsApp, tudo aqui, é só clicar nos links, pessoal. Clica lá, certo? Valeu!